De volta com o programa No Mundo do Trabalho, hoje eu converso com o poeta, professor. Como é que fala? Poeta primeiro ou professor primeiro? Outra pergunta de prova. Eu botaria, fala primeiro os dois, entendeu? Fala primeiro os dois, porque não tem... Essa é uma boa pergunta, essa a tua fala é boa como uma pergunta do seguinte sentido. O que é primeiro? Você é primeiro poeta ou filósofo? Os dois. Não tem como separar um do outro. Não tem como separar. Essas coisas elas acontecem na mesma colher. Né? Eu acho que existe uma tendência hoje de querermos que as coisas sejam divididas, selecionadas. Eu acho até o tema do mundo do trabalho, ou seja, a poesia é um exercício, não é apenas um ofício, é um trabalho. Para mim é um trabalho tão importante quanto o meu trabalho como professor, tão importante quanto, em alguns aspectos até mais, né? Porque se não fosse importante eu não estaria me desgastando para procurar a editora, para publicar, para fazer isso, para fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, você se desgastar horas a fio escrevendo, gastando uma madrugada inteira escrevendo. Ou seja, em vez de estar descansando, né, as 8 horas de descanso não são mais 8 horas, são 8 horas de o outro trabalho. Então, ou talvez o trabalho que você dá mais excelência, talvez. Né? Porque esse aí não tem preço, né? Eu acho que o trabalho mesmo não tem preço. E é um legado, né? Você tem que pensar também no que fica, né? Não é isso? Sim, sim. Acho que todo artista, todo escritor, qualquer um que escreve pensa no futuro. De alguma maneira você está pensando no porvir. Você tá usando o porvir como um projeto essencial da sua vida. Não tem jeito. É legal. E o que mais que a gente tem aí, professor? Depois eu publiquei um livro, agora já esse ano para mim foi bom, porque eu publiquei 2 livros. Né? Publiquei 2 livros de poesia. Poxa vida! Foi bom, gostei. Né? Se continuasse assim, ia ser legal. Não sei se continua. Mas foi o primeiro livro, foi um livro chamado Mais Valia, por esse autor, que sou eu. Mais Valia, pela coleção chamada Mega Mini, feita pelas 7 Letras. Né? É um livreto que eles fazem, é uma coleção muito bonita, muito caprichosa deles, muito caprichada e... Eu gosto, na verdade, fui convidado pelo Jorge Viveiros e eu falei, faz um livro aí pra gente? Eu falei, faço. Foi um livro que eu fiz, foi um livro que é engraçado, foi um livro que eu fiz a pedido, né, por encomenda. Né, que é interessante, né, que a gente sempre pensa que a arte, você faz arte, você escreve um livro fazendo algo que, não, tem que ser inspirado e não tem outro momento. Não, olha, tem que fazer esse livro. Pode fazer? Faço. Entendeu? Faço esse livro. Você faz... Qual o prazo? É tal. Com prazo, tudo bonitinho. Eu achei que foi interessante. Eu acho que foi um bom resultado. Tem poemas que eu gosto muito. Tem um poema, inclusive, que foi publicado pela revista Cult, que adveio desse livro. Que legal, que bacana. E eu abri aqui numa página, tá assim, olha, custa ao leitor ler ao menos uma vez esse poema. Aí eu vou fazer uma troca, então. Custa ao autor... Você já lê, é tão pequenininho. O que você tem aí que você pode ler, dar uma canja assim, o pessoal que está em casa, pra gente aqui na TV? Eu vou ler um poema que tem a ver com... Eu acho que eu vou ler um poema que tem a ver com Teresópolis. Né? Teresópolis te inspira, não inspira, André? Inspira. Você gosta muito daqui, né? Eu sou determinado pela cidade. A cidade, ela me determina. Ou seja, quando eu morei no subúrbio do Rio, os noticiários, as coisas que aconteciam no Rio me determinavam. Né? A violência, o calor contumaz da cidade, tudo isso determinava a minha escrita. Não abandonei o Rio porque, de alguma forma, é na cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu fui criado. Né? É a cidade da minha família, dos meus pais. Então, isso ainda está entranhado. Sem dúvida. A gente leva a cidade com a gente. Né? Mas, quando eu vim para Teresópolis, quando eu cheguei em Teresópolis, é claro que isso foi determinante para a minha escrita, porque a gente escreve segundo a terra, né? Com a terra em que você mora. Né? A terra é um dos elementos fundamentais do ser humano. Né? Então, por exemplo, o poema que eu destacaria, né? Se é que precisa destacar um, né? Vou ler um poema que eu gosto, que se chama assim. Um poema que eu estava voltando da serra, subindo a serra. Trabalho no FETEC, trabalho em Nova Iguaçu e volto para Teresópolis. E aí escrevi esse poema, que é assim. Subir a serra ao som de Sir Duck não tem preço. Assim como também não tem outras pequenas coisas há muito esquecidas. Viver não mata, dizia amigo meu.
reconhecer a vida como boa também faz parte da poesia. Olha, que bacana! Né? E um outro poema que eu acho que também eu gosto muito, que é esse, que eu acho que fala, esse aqui eu acho que é a cara da cidade, né? Quando você mora em Teresópolis, você sai de uma cidade grande, vai para uma cidade pequena, a primeira coisa que você sente é a diferença do ritmo da cidade. Ou seja, é uma cidade que diz, você pode respirar. Uhum. E fica claro que quando você vai, a sua alegria em retornar. Também. É claro, é bom ir, mas também é muito bom voltar, também, é isso? Também. Então tem várias coisas, ou seja, a experiência que você tem, por exemplo, você está numa cidade como o Rio, que é quente demais, você não tem mofo, você vai numa casa que já tem aquele mofo, que tem algo também da sua memória de infância. Tem uma série de coisas, uma cidade que vai entrando nuvens dentro da cidade. Né? Então o poema é assim: os latidos dos cães pela rua, a neblina que cobre a cidade. De que adianta abrir persianas se a paisagem se esquadrinha por grades? Com a cidade cercada por nuvens, talvez seja mais simples. É o frio que continua queimando, o mofo que chega no quarto, nódoas de vazio. Carinha de Teresópolis. Né? Essa coisa que tem um e a sua percepção sobre isso, percepção né? sobre isso, né? Então, quantos livros já publicados, professor? Até aqui... Não, se continuar nessa produção de 2 por ano, não, vamos... publiquei... Não, aí que tá. Esse último ano que foram 2, né? Esse ano que foram 2. Esse ano que foram 2. Em geral, o meu ritmo é de 4 anos. Então, esse ano foi atípico. 2. Aí eu posso ficar 8 anos sem publicar. Não, pelo contrário, vamos manter esse ritmo aí. E, rapidinho, nós já estamos quase no horário de ir para o intervalo, mas vamos dar uma prévia do que vai ser no próximo bloco? Fala um bocadinho do lançamento, Cheirinho de Café. Cheirinho de Café, dia 30 de julho, às 6 horas, né? Lançamento de livro é uma coisa que começa às 6, mas termina, não é um programa. Tem que chegar às 6, não, tu pode chegar a hora que for possível ali. E do livro Nós, os Dinossauros, publicado pela editora Patuá, né? Nesse ano agora, que é o último livro aí que está para sair. E que é esse que nós vamos falar mais no próximo bloco, e você não sai daí não, que nós voltamos já já com o professor, poeta André Luiz Pinto.